Olá pessoal, hoje é um dia de muito orgulho e muita responsabilidade. Vou falar um pouquinho sobre depressão para os alunos do SESI, daqui de Uberaba. Segundo os dados de 2020 da Organização Mundial da Saúde, cerca de 4,4% da população mundial é acometida da depressão. Aqui nas Américas, o Brasil é o segundo país com maior número de casos, perdendo apenas para os Estados Unidos. Enquanto os Estados Unidos está em primeiro lugar, com 5,9% da sua população acometida com essa doença, o Brasil vem logo atrás, com 5,8% de sua população. Esses dados da OMS é de janeiro de 2020. Quando surgirem os dados de 2021, muito provavelmente eles serão ainda mais alarmantes, principalmente por conta da pandemia e todos os seus desdobramentos. Mas o que é a depressão? Bem, a depressão é um transtorno do humor marcado principalmente por uma tristeza persistente, perda de interesse, alteração no sono e no apetite. Como eu vou falar principalmente de depressão nos jovens, eu vou trazer diversas falas de um livro muito interessante, que ele chama Confissões de um Adolescente Depressivo, de Kevin Brill. Nesse livro, ele define a depressão da seguinte forma: a depressão é uma lente através da qual você vê a vida. Essa lente é embaçada, tingida de negatividade. Tudo que você olha através dessa lente fica deturpado e desalinhado com a realidade. Bom, pessoal, então eu já defini o que é a depressão, trouxe a definição também do Kevin, e agora eu vou estar mostrando para vocês como que a depressão funciona. Assim como outros transtornos mentais, não tem como eu estar mostrando exatamente o que é a depressão numa imagem, para vocês verem. Tem como vocês verem a partir de um comportamento de quem é acometido por essa doença. Para vocês entenderem um pouquinho mais a doença, eu vou fazer uma analogia com o mesmo termo, a depressão, mas na geologia. Como vocês podem observar nessa imagem, existe um pequeno rio passando entre duas montanhas. Essa diferença de altitude entre as margens do rio, essa diferença de altitude entre as margens do rio e a montanha é chamada de depressão. Vamos supor que há milhares de anos atrás não houvesse esse riacho. Essa montanha seria inteiriça, conforme vocês podem ver nessa barra amarela. Por conta de algum fenômeno da natureza, vai abrindo uma fenda nessa montanha. Pode ser por conta de um terremoto, em que abra de uma vez, ou então através da erosão dessa montanha, por conta da água. Assim como a montanha, se a gente imaginasse o nosso humor como uma linha horizontal e houvesse uma quebra no meio dessa linha, poderíamos imaginar que essa quebra seria por conta da depressão. Assim como um terremoto, poderíamos supor que de repente poderia vir a depressão por um único caso, como por exemplo, às vezes uma morte de alguém muito importante na nossa vida e que a gente não conseguisse, de certa forma, elaborar o luto. Mas na maioria dos casos, a depressão ela não vem por um único motivo. Ela vem por uma somatória de contingências do nosso dia a dia. Pequenos problemas que nós vamos tendo e que de repente essa carga fica pesada demais. Eu vou falar sobre diversas situações, inclusive amparado pelo livro do Kevin. Mas antes disso, para falar se uma pessoa tem ou não a depressão, precisamos ter em mente alguns critérios. Segundo o DSM, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, os critérios para diagnosticar a depressão são os seguintes: humor deprimido na maior parte do dia ou quase todos os dias, que vem com sensação de vazio, sem esperança, ou quando a pessoa fica muito chorosa. Em crianças e adolescentes, pode ser também quando ela tem um humor muito irritável. Inclusive, esse humor irritável pode estar camuflando a depressão em muitos jovens. Acentuada diminuição de interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades na maior parte do dia,
perda ou ganho significativo de peso sem estar fazendo dieta, insônia ou hipersonia quase diária. Então, muitas das vezes a pessoa tem ou muita dificuldade para dormir ou dorme demais. Agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias. Fadiga ou perda de energia quase todos os dias. Sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada. Capacidade diminuída para pensar ou se concentrar, ou indecisão quase todos os dias. Pensamentos recorrentes de morte, ideação suicida recorrente, sem um plano específico, tentativa de suicídio ou plano específico para cometer o suicídio. Como vocês observaram, para a pessoa ser considerada depressiva, ela tem que ter pelo menos 5 daqueles critérios por pelo menos 2 semanas. Agora vou apresentar alguns recortes do livro em que mostra que pequenos detalhes do nosso dia a dia podem ir pesando e nos levando à depressão. O primeiro deles, a aparência. Eu era uma criança impactante, franzina, ombros mirrados e pernas que pareciam mais finas que os pulsos. Meu cabelo era comprido e lembrava um esfregão. Meus olhos fitavam o chão até ter certeza de que gostavam de mim. Família. Eu sempre quis que a minha família fosse mais unida, mas, de certo modo, acho que eu sempre soube que isso seria impossível. Minha mãe tinha meio que desistido de meu pai, e meu pai estava decidido a desistir de si mesmo. Agora vou falar da fase em que vocês se encontram, a adolescência. Você é quase uma criancinha do ponto de vista emocional, que acha que é adulto. Está aprisionado em um corpo que está praticamente passando por uma combustão espontânea. E, no entanto, as pessoas começam a falar com você como se já estivesse pronto para comprar uma casa e cultivar um jardim. Relacionamento. Seu corpo está dizendo que se mova e fale com uma garota. E o seu cérebro está dizendo para você ser realista e aceitar que tem a mesma chance de ter sucesso nessa área quanto teria de ganhar o prêmio máximo na loteria. E por último, vem o pedido de socorro. Se você sente que está fodido, pare, respire, fale com alguém, conte o que está acontecendo. Pare de ser babaca e pensar que vai sair dessa sozinho. Os problemas são como canos quebrados, precisam de alguém que vá consertá-los. Bom, pessoal, eu acho que a maioria de vocês passaram ou estão passando por algum desses tipos de problema que o Kevin passou. Vocês estão no momento em que existe uma explosão hormonal, o corpo de vocês está passando por mudanças drásticas, estão fazendo agora a transição do corpo de criança para um corpo de adulto e muitas das vezes já estão sofrendo cobranças como se fossem adultos. Então existe a cobrança dos pais para que vocês deem conta de todas as demandas domésticas, a cobrança da escola para que vocês tenham um bom rendimento, a própria cobrança de vocês que não conseguem devolver tudo que é cobrado. Muitas das vezes vocês têm que deixar alguma vontade para trás para conseguir dar conta dessas demandas. Quando algo não dá certo e você frustra, é um ótimo momento para você fazer uma avaliação do que deu errado e o que você pode corrigir para obter o êxito na próxima tentativa. Infelizmente, muitas das vezes, esse ensinamento são os próprios pais que não deixam ocorrer. Quando estraga um brinquedo e o filho chora, ele dá outro. Quando tem algum animalzinho em casa e ele morre, e antes de vivenciar o luto, já dá outro para a criança. Quando a criança tem algum tipo de dificuldade de relacionamento na escola, e ao invés dos pais tentarem dar força e tentar colaborar para que ele consiga resolver esses problemas, e às vezes trocam de escola, e aí cessa o sofrimento dela, trazendo uma falsa felicidade depois. E agora, nesse período em que vocês buscam um relacionamento, e muitas das vezes por conta da timidez, ou porque não quer se relacionar mesmo, não consegue entender o outro lado e acaba se frustrando, mas não buscam o aprendizado
desse sofrimento. E como que é feito o tratamento da depressão? Se ainda estiver nas fases iniciais, pode ser apenas com um psicólogo. Agora, se não estiver no estágio inicial, muito provavelmente vai ter que passar também por um psiquiatra para ter apoio medicamentoso. Depois de medicado e com o humor estabilizado, o indivíduo vai ter que procurar um psicólogo para poder fazer uma análise de sua vida e ver o que precisa ser reestruturado para poder deixar a depressão para trás. Se vocês observarem esse gráfico, primeiro existiu uma normalidade, houve a queda, e nessa queda vocês vão observar os sintomas, que são todos aqueles que nós descrevemos nos critérios, e depois já começa a síndrome depressiva, onde o sujeito às vezes não consegue ter forças para sair sozinho da depressão. E aí ele busca apoio dos profissionais. E aí vocês vão ver que começa a ter uma subida, a ter uma evolução do seu diagnóstico. Então, primeiro, ele vai começar a buscar respostas do que o levou até essa depressão. E aí, assim, é gradativo, é passo a passo, ele vai melhorando. Vai chegar em algum momento em que ele vai ter algumas recaídas. Primeiro processo em que ele está nessa curva ascendente, a recaída é extremamente normal. E aí, quando ele está lá em cima, onde já está no mesmo patamar da época que ele estava, entre aspas, normal, ele já começa a ter uma vida praticamente idêntica à que ele tinha antes. Eventualmente, ele ainda pode ter outras recaídas e já vai ter um pouco mais de forças para continuar na sua escalada de melhora. Vocês também podem adotar algumas atitudes para ajudar na depressão, como, por exemplo, tomar bastante sol por conta da vitamina D, fazer muita atividade física, pode começar por uma caminhada, corrida, bicicleta, natação, o que traga prazer para ela. Muito importante também ela ser acolhida tanto por amigos quanto familiares. Esse sentimento de pertença é muito importante para o indivíduo, tanto dos que estão no processo de depressão, quanto naqueles que ainda estão dentro da normalidade. Sobre daqui 10 anos, é possível que a depressão piore no futuro, inclusive por conta da pandemia que vivemos, pois haverá mais escassez, redução dos recursos naturais, uma sociedade voltada para a competição, individualismo e consumismo, relações cada vez mais descartáveis e com menos toque, presença e afeto. Se estará mais fácil de resolver dependerá da evolução dos medicamentos já existentes e das nossas atitudes. Hoje já existem algumas ferramentas, como a psicologia positiva, que investiga o que faz as pessoas felizes e mostra que as relações sociais, a cooperação e a gratidão estão na base da felicidade. Uma sociedade voltada para o consumismo te faz insatisfeito e infeliz com o que você tem, porque logo lançam outro modelo. E aí vai depender muito da gente. Vamos ficar nessa ansiedade de sempre estar trocando os nossos bens por outros por conta de novos lançamentos, ou vamos ficar felizes com o que a gente já tem hoje? Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, espero que ele seja muito útil. Fica a dica de leitura do livro Confissões de um Adolescente Depressivo. Ele é muito bom, com certeza vocês vão se identificar em vários trechos do livro. Se vocês sentirem necessidade, não guardem para vocês, procurem ajuda. Fale com os pais, fale na escola, mas não guarde, sempre procure. Quanto mais rápido procurarem ajuda, menor será o tempo de recuperação. Tá bom? Então, um abraço e até a próxima!